Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Vamos continuar a nossa série sobre a história dos 12 grandes clubes brasileiros. E vamos falar neste vídeo da história do Grêmio. O Imortal Tricolor, sem dúvidas, é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Vamos ao longo deste vídeo passar pelas glórias do Tricolor gaúcho e também pelos momentos difíceis. Mas antes de contarmos a linda história do Imortal Tricolor, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. O Grêmio de Futebol porto-alegrense é considerado um dos maiores clubes do Brasil, da América do Sul e, consequentemente, claro, do mundo. O clube é conhecido como Imortal Tricolor, Tricolor dos Pampas, Tricolor Gaúcho e Rei de Copas, devido a seu histórico especialmente vitorioso em competições de mata-mata. Seu maior rival no futebol é o Internacional, com quem faz o clássico Grenal, o clássico de maior rivalidade do Brasil e uma das maiores rivalidades também do mundo da bola. No feriado de 7 de setembro de 1903, o Esporte Clube Rio Grande realizou uma partida de demonstração em Porto Alegre, que lotou a arquibancada de um campo improvisado, até que a bola murchou. Após o esvaziamento da bola da partida, o paulista Cândido Dias da Silva, um comerciante nascido em Sorocaba, emprestou uma bola para que o jogo seguisse. Em troca do favor, ele recebeu informações e lições de como fundar um clube de futebol. 8 dias depois, 32 homens se reuniram no Salão Grau, restaurante de um hotel na rua 15 de novembro, atual rua José Montauri, no centro de Porto Alegre, e fundaram assim o Grêmio de Futebol porto-alegrense. A primeira sede oficial do clube foi na rua Santa Catarina, número 47, atual rua Doutor Flores, no centro de Porto Alegre. Carlos Luiz Boller foi nomeado presidente no dia 30 de setembro. As cores do clube foram decididas. As camisetas seriam Havana e azul listradas horizontalmente, com uma faixa branca na cintura, calções e meias pretas. Em 18 de julho de 1909, aconteceu o primeiro jogo contra o Internacional, que mais tarde se tornaria o seu maior rival. O jogo terminou com uma vitória gremista por 10-0. Até hoje a torcida tricolor relembra com muito carinho mesmo, este fato. No ano seguinte foi criada a primeira Liga de Clubes de Porto Alegre, graças à ideia do Grêmio. Posteriormente foi realizado o Campeonato Citadino de Porto Alegre, no qual o tricolor venceu de 1911 a 1915. Na década seguinte, a hegemonia do clube continuou. Conquistou o Pentacampeonato Metropolitano de 1919 a 1923 e o título de 3 campeonatos gaúchos, 21, 22 e 26. Competição esta criada em 1920. Em 1935 houve o famoso Grenal Farroupilha, nome dado na verdade ao campeonato citadino inteiro, por ocasião do centenário da Revolução Farroupilha. O Grêmio ganhou do tradicional rival e sagrou-se campeão. No entanto, esta foi a última partida de Eurico Lara, que havia começado a jogar pelo clube em 1920, transformando-se em uma lenda gremista. No final de 1949, o tricolor passou a excursionar fora do país e no ano seguinte começou a pensar em um novo estádio, visto que o estádio da Baixada, usado pelo clube, já era insuficiente para o clube e para os seus torcedores. E até que em 19 de setembro de 1954, o Grêmio inauguraria assim o seu maior projeto desde a sua fundação, o Estádio Olímpico no bairro da Azenha, com capacidade para 38 mil pessoas. No jogo de inauguração, o Grêmio venceu o Nacional de Montevidéu por 2-0. Nos anos seguintes, o Grêmio disputou 13 campeonatos e venceu 12. Conquistou o Pentacampeonato Metropolitano, de 1956 a 1960, e o Heptacampeonato Gaúcho, de 1962 a 1968, sendo esta a maior sequência de títulos do clube no Campeonato Gaúcho. O destaque deste período foi Ayrton Ferreira da Silva, conhecido como Ayrton Pavilhão, zagueiro histórico do clube. Foi 11 vezes campeão do Campeonato Gaúcho, entre 1956 e 1967.
O jogador também foi convocado para a seleção brasileira entre os anos de 1960 e 1964. O tricolor também participou da Taça Brasil, que reuniu os campeões estaduais em quase todos estes anos, tendo sido 3 vezes semifinalista, 1959, 1963 e 1967. Também jogou o torneio Roberto Gomes Pedrosa e atingiu seu ponto máximo em 1967, quando chegou ao quadrangular final, mas acabou ficando em quarto lugar. Em 1970, o lateral esquerdo Everaldo foi convocado para a Copa do México e fez parte do elenco tricampeão mundial. Após o início da década de 1970, contar com o domínio do Internacional em relação aos campeonatos gaúchos, o Grêmio conseguiu em 1977 reverter a situação e voltar a ser campeão estadual, 9 anos após seu último título. O tricolor venceu o Internacional por 1-0, com gol de André Catimba, e ficou com a taça. Este fato é tido como uma retomada da história do Grêmio, que culminou em grandes conquistas na década seguinte de 1980. Os anos de 1980 começaram bem para o Grêmio. Já em 1980, o time foi campeão do Gauchão. No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou apenas na 6ª colocação. No âmbito do patrimônio, o Estádio Olímpico foi ampliado e se tornou o Olímpico Monumental. Em 1981, apesar de não ganhar o torneio estadual, o Grêmio teve seu melhor ano desde a sua fundação. Conquistou o Brasileirão, que contava então com 44 times. A final foi um jogo emblemático contra o São Paulo no estádio do Morumbi, em que o Grêmio fez 1-0 com um gol de Baltazar. A partir daí, o Grêmio iniciou uma época de protagonismo nacional e internacional. No ano de 1982, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, perdendo para o Flamengo na final, que só foi decidida em um jogo de desempate. Na sua primeira participação na Copa Libertadores da América, o time acabou sendo eliminado na primeira fase. O ano de 1983, podemos afirmar que, em termos de títulos, foi o melhor ano da história do Grêmio até então. Venceu a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes, títulos inéditos. Na primeira fase da Libertadores, o tricolor foi campeão de seu grupo. Na segunda fase, o time disputou um triangular com Estudiantes de La Plata, com quem jogou a Batalha de La Plata, e também com o América de Cali. A final estava desenhada com o Peñarol, que foi batido por 3-2 no placar agregado, 1-1 e 2-1, com destaque para as atuações de Tita, que marcou o gol em Montevidéu, César, que fez o gol decisivo em Porto Alegre, e Renato Portaluppi, que cruzou para o gol de César. Com a vitória na Libertadores, o Grêmio se classificou para disputar o Mundial de Clubes em Tóquio, contra o Hamburgo, que havia sido campeão europeu. O dia da grande partida da história do clube foi no dia 11 de dezembro de 1983. O local era o Estádio Olímpico de Tóquio. Após abrir o placar com o gol de Renato Portaluppi, o tricolor cedeu um empate aos alemães nos minutos finais. O jogo então foi para a prorrogação. No tempo extra, brilhou a estrela de Renato, que aos 3 minutos marcou o gol do título gremista. Renato, o herói do jogo, foi eleito o melhor em campo, claro, com justiça. E o Grêmio se tornaria assim o primeiro time gaúcho campeão do mundo, consagrando a geração, além de Renato, nomes como o goleiro Mazzaropi, o zagueiro Hugo de Leon e o atacante Tarcísio Flecha Negra, como ídolos eternos do imortal tricolor. Tarcísio, por sinal, é o jogador que mais vezes atuou pelo Grêmio, com 726 partidas. Em 1984, o Grêmio não repetiu o ano anterior por pouco mesmo, após chegar novamente à final da Libertadores, mas desta vez foi derrotado pelo Independente, pelo placar agregado de 1-0, 0-1 em casa e 0-0 fora. Contudo, o clube foi hexacampeão gaúcho, de 1985 a 1990, e campeão da primeira edição da Copa do Brasil em 1989, ao bater o Sport Clube do Recife. Em 1991, o Grêmio chegou pela segunda vez à final da Copa do Brasil, tendo sido derrotado pelo surpreendente Criciúma, equipe treinada por Luiz Felipe Scolari,
que ainda nesta década se consagraria como um dos maiores técnicos da história do tricolor gaúcho. Porém, neste mesmo ano, o tricolor foi rebaixado pela primeira vez à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, numa campanha ridícula, com 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, e a pá de cal nas pretensões gremistas de se salvar do descenso foi dada pelo Botafogo. Vitória do time carioca por 3-1 no estádio Caio Martins. Em 1993, o tricolor voltou a vencer o Campeonato Gaúcho, título que não conquistava desde 1990. Neste mesmo ano, Luiz Felipe Scolari, que já tivera uma passagem pelo clube em 1987, foi contratado como treinador. Também em 1993, o time voltou à final de um campeonato nacional e foi vice-campeão da Copa do Brasil ao perder a final para o Cruzeiro. Foi 0-0 no Estádio Olímpico e 2-1 para o time celeste no Mineirão. No ano seguinte, em 1994, o time capitaneado por Luiz Felipe Scolari não deixou o título escapar, ao vencer o Ceará na final. O título, assim claro, deu o direito do clube gremista a disputar a Copa Libertadores de 1995. O time de Felipão para a Libertadores para o ano de 1995 contava com bons nomes, como Paulo Nunes, Jardel e o goleiro Derlei, que se tornariam ídolos históricos do clube. Mesmo assim, o Grêmio não tinha um plantel badalado, mas foi avançando na competição. O ponto alto antes da grande final foram os jogos contra o Palmeiras pelas quartas de final. Em Porto Alegre, 5-0 para o Imortal. Em São Paulo, 5-1 para o Verdão, numa série épica. O adversário das semifinais foi o Emelec, em Guayaquil. Empate de 0-0, e em Porto Alegre o Grêmio venceu por 2-0. Na final, o adversário foi o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, com uma vitória de 3-1 em casa e empate em 1-1 fora. Sendo assim, o Grêmio se consagrou bicampeão da Libertadores, e nomes como os já citados Paulo Nunes, Jardel e Derlei se somariam ao técnico Luiz Felipe Scolari, ao meia Carlos Miguel, ao lateral direito paraguaio Arce, ao lateral esquerdo Roger e o volante raçudo Dinho como grandes nomes e ídolos da torcida gremista. Já no Mundial de 1995, contra o Ajax, o time gremista empatou por 0-0 contra os neerlandeses no tempo normal e na prorrogação, mas perdeu nos pênaltis por 4-3. No ano seguinte, o clube deu mais uma conquista para sua torcida. Foi o segundo Campeonato Brasileiro, conquistado após derrota em São Paulo contra a Portuguesa por 2-0 e vitória pelo mesmo placar em Porto Alegre, com gol de Ailton nos minutos finais da partida. O Grêmio, como tinha melhor campanha que a Portuguesa, jogava por 2 resultados iguais. Também em 1996 o tricolor venceu a Recopa Sul-Americana, ganhando do Independente por 4-1, marcando o último título de Felipão pelo Grêmio. No ano seguinte, em 1997, o Imortal conquistou a Copa do Brasil ao bater o Flamengo na final, com 2 empates em 0-0 no Olímpico e 2-2 no Maracanã. O critério do gol fora de casa decidiu a favor do Grêmio. O Grêmio foi comandado nessa conquista pelo técnico Evaristo de Macedo. Entre os anos de 98 a 2000, o Grêmio foi discreto, com pouco brilho, ganhou um gauchão em 1999. Em 2001, o clube venceu a final da Copa do Brasil, sob o comando de Tite, em final disputada contra o Corinthians, 2-2 em casa no Olímpico e 3-1 fora no Morumbi, se tornando assim tetracampeão do torneio mata-mata nacional. Na Libertadores de 2002, a equipe novamente chegou às semifinais, mas caiu diante do surpreendente Olímpia do Paraguai nos pênaltis por 5-4. No ano de seu centenário, em 2003, o Grêmio escapou do descenso apenas na última rodada, com uma vitória sobre o Corinthians por 3-0. A partir desse ano, o Grêmio enfrentou o auge da sua crise financeira. Em 2004, com pouco dinheiro em caixa e uma dívida de 101,7 milhões, o time novamente foi montado sem dinheiro no Campeonato Brasileiro. Conseguiu vencer apenas 9 jogos, entre 46 possíveis,
e foi rebaixado de maneira vergonhosa e vexatória pela segunda vez, uma campanha totalmente pífia e aquém das tradições gremistas. Na Série B do ano seguinte, o time foi mal no início, mas classificou entre os 8 primeiros e conseguiu disputar o quadrangular final. Nesta fase da competição, desperdiçou chances de ganhar da Portuguesa e do Santa Cruz. A ascensão do time comandado pelo técnico Mano Menezes teve que ser decidida contra o Náutico no Estádio dos Aflitos em Recife. Depois de ter 2 pênaltis marcados contra, que foram desperdiçados pelo adversário, e 4 jogadores incrivelmente expulsos, o tricolor ainda assim conseguiu marcar o gol do título, feito por Anderson. Deste modo, o time conseguiu subir novamente à Série A, no jogo que ficou marcado para sempre no imaginário do torcedor tricolor, e esse jogo ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos. No Campeonato Brasileiro de 2006, o time surpreendeu todo mundo e chegou em 3º lugar após um início irregular. O time conseguiu se organizar, claro, e conseguiu se classificar para a Libertadores do ano seguinte. Em 2007, no entanto, o Grêmio foi bicampeão gaúcho e na Copa Libertadores o time chegou até a final, mas foi derrotado de maneira implacável pelo Boca Juniors, 3-0 na La Bombonera fora de casa e 0-2 no Estádio Olímpico, com o show de Riquelme. No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou somente na 6ª colocação. Em 2008, a equipe teve um início de ano conturbado. Wagner Mancini, recém-contratado para substituir Mano Menezes, foi demitido do clube com 6 jogos disputados e nenhuma derrota. Celso Roth então foi contratado para ocupar a sua vaga. O Grêmio chegou a liderar o Campeonato Brasileiro na virada do turno, mas no entanto foi ultrapassado de maneira incrível pelo São Paulo no segundo turno, e os paulistas foram campeões após estarem a 11 pontos de desvantagem do Grêmio. O tricolor dos Pampas acabou ficando com o vice-campeonato. Entre 2009 e 2011, as campanhas do Grêmio foram muito sem brilho, campanhas modestas, tanto nas competições nacionais quanto nas internacionais. Desde o meio da década de 2000, que o tricolor estudava a construção de um novo estádio, e o projeto começou a sair do papel em 2009, e começava assim as obras para o novo estádio do Grêmio, até que no final de 2012, a Arena, a nova casa tricolor, ficaria pronta, com capacidade para pouco mais de 55 mil torcedores, um estádio moderno, localizado no bairro Humaitá, em Porto Alegre. O primeiro Grenal da nova Arena, o Grenal 397, terminou em empate por 1-1 no dia 4 de agosto de 2013. O Grêmio nesta época vivia um jejum de títulos importantes, e o último tinha sido a Copa do Brasil de 2001. Enquanto isso, seu maior rival, o Internacional, foi 2 vezes campeão da Libertadores e 1 vez campeão mundial. E essa melhor fase colorada se refletia também nos Grenais. No ano de 2014, para vocês terem uma ideia, pelo Gauchão, no Grenal 400, o Inter venceu por 2-1 na nova casa gremista. No entanto, o Grêmio, pelo Brasileirão do mesmo ano, no Grenal 403, conseguiu a sua primeira vitória sobre o rival na sua nova casa, e foi logo um sonoro 4-1, após 2 anos, 4 meses e 12 dias sem ganhar um clássico. Os resultados em campo discretos em 2014 fizeram o Grêmio em 2015 trocar o treinador ídolo Felipão pelo jovem Roger Machado, ex-jogador gremista, e o resultado foi um bom futebol, e digamos, uma leve mudança no DNA do Grêmio. O Grêmio copeiro e peleador agora era um Grêmio que jogava um futebol bonito ofensivamente, tinha apreço pela bola, e o jogo que marcou essa passagem de Roger Machado no tricolor gaúcho foi a acachapante vitória sobre o Internacional por 5-0 pelo Campeonato Brasileiro, um resultado histórico e que mostrava a todos um novo Grêmio. A equipe tricolor terminou o Brasileirão de 2015 na 3ª posição, com sinais claros de um direcionamento certo. E jogadores como Luan, Juliano, Douglas, Fernandinho, Pedro Rocha e Eraso, até então contestados, começaram a ser destacados pela imprensa
como alguns dos melhores atletas do país. O progresso da equipe gremista ainda ajudou a estabelecer jogadores como Wallace e Marcelo Groi. O ano de 2016 foi de extrema importância para o Grêmio. Foi um ano de mudanças e de volta ao caminho dos títulos e do protagonismo nacional e internacional. No entanto, o ano de 2016 não começou bem para o Grêmio. O Grêmio foi eliminado pelo modesto Juventude no Campeonato Gaúcho. Na Libertadores foi eliminado nas oitavas de final pelo Rosário Central. E no Campeonato Brasileiro a campanha era mediana. Foi aí que a diretoria resolveu demitir Roger Machado e trazer de volta Renato Portaluppi. E o time evoluiu muito nas mãos de Renato e chegou até as finais da Copa do Brasil. E o time conquistou o pentacampeonato no mata-mata nacional, ao vencer com autoridade o Atlético Mineiro nas finais, encerrando um incômodo jejum de 15 anos sem títulos de expressão. O ano de 2017 foi um ano especial para o imortal tricolor. O time chegou na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o tricolor fez uma campanha ok, priorizando a Libertadores, e a aposta tricolor foi acertada. A equipe comandada por Renato Portaluppi contava com nomes como os excelentes zagueiros Jeromel e Kahneman, o bom meia Michael, e com o goleiro Marcelo Groi e Luan, o atacante, inspirados. A América voltaria sim a ser tricolor novamente. O Grêmio bateu o Lanús nas finais da Libertadores e conquistou assim um tricampeonato da glória eterna. No Mundial de Clubes, o clube ficou com o vice-campeonato, após perder de 1-0 para o poderoso Real Madrid. Em 2018, o tricolor quase chegou à final da Libertadores novamente. Perdeu nas semifinais para o River Plate e também para o VAR, que validou de maneira vexatória e vergonhosa um gol de mão dos argentinos. O tricolor, em 2018, conquistou também a Recopa Sul-Americana ao bater o Independente. O Grêmio, neste período, conquistou vários gauchões, mas, no entanto, de maneira surpreendente em 2021, o imortal tricolor foi rebaixado pela terceira vez em sua história para a segunda divisão. Num ano todo tumultuado, começou com a saída de Renato, a chegada de Thiago Nunes. No entanto, o trabalho de Thiago não virou. Luiz Felipe Scolari voltou também, mas fracassou. Wagner Mancini até tentou, mas não conseguiu salvar o Grêmio do descenso. Em 2022, o tricolor fez uma campanha segura na Série B e voltou novamente à Série A do Brasileirão em 2023. E na volta à Série A, o Grêmio trouxe a superestrela internacional Luis Soares para comandar o ataque do novo Grêmio. Atualmente, o técnico do Grêmio é novamente o Renato Portaluppi. Como vimos ao longo deste vídeo, a história do imortal tricolor é riquíssima. Passamos por momentos felizes e gloriosos da história do Grêmio, e também por momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, que o torcedor do Grêmio estará com o Grêmio aonde o Grêmio estiver. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada, desde já. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.